Muito boa tarde para você que nos acompanha por todas as plataformas da Conecta Mais TV. Eu me chamo Thiago Zilli e esse é o Expresso Meio-Dia, as principais notícias atualizadas da manhã, trazidas para você ter boa informação no seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura é de 26 graus, o céu está parcialmente nublado e a previsão do tempo é que a gente pode ter chuva já na parte da tarde. Para o final de semana, a chuva também se fará presente no sábado de maneira bastante expressiva e no domingo também teremos precipitações em toda a região. E começando o nosso giro de notícias, vamos falar do esporte e quais são as novidades dessa manhã. Falando da Taça Libertadores da América, o River Plate se classificou novamente para mais uma semifinal e nos últimos 4 anos, o time esteve presente em todas elas. Os argentinos ficaram os melhores pela 5ª vez desde 2015, iguala o recorde histórico do Peñarol. Gallardo, técnico, alcança a 7ª semifinal da competição sul-americana com a equipe, após vencer aí o Nacional do Uruguai por uma goleada de 6-2. Então ele enfrenta na semifinal o Palmeiras. O jogo de ida é em Buenos Aires e o de volta será em São Paulo para definir desse lado. Então provavelmente de um lado da chave teremos aí River Plate e Palmeiras e do outro lado o Santos pegará o vitorioso de Racing e Boca Juniors. Uma semifinal de respeito na Libertadores da América. Pelo futebol internacional, a principal novidade é que foi eleito o melhor jogador do mundo. A bola de ouro dessa vez foi para Lewandowski, que se tornou aí o eleito da FIFA. Coroou aí um período de muitos gols e títulos pelo Bayern de Munique, mas também uma longa trajetória de dedicação do jogador e de desenvolvimento pessoal. Ele, que é natural da Polônia, acabou vencendo o prêmio de melhor jogador do mundo, né? Lewandowski. Seguindo com informações, agora falando aqui da terrinha e dos times do Rio Grande do Sul. Após, né, o desfecho amargo da Libertadores, o Grêmio volta seus olhos para a Copa do Brasil. E pelo portal Globo Esporte, Orejuela tem lesão confirmada e para por até 3 semanas e desfalca o Grêmio na Copa do Brasil. O lateral direito se lesionou no começo do primeiro tempo do jogo contra o Santos e está aí parado no departamento médico. No Internacional, a volta do artilheiro Thiago Galhardo, que vai trazendo aí referências ao ataque no jogo contra o Palmeiras. O artilheiro do Brasileirão deve ser o jogador mais adiantado da equipe e na partida do próximo sábado no Beira-Rio, partida essa que também marca a despedida de D'Alessandro, que vai deixar o Internacional. Informações e notícias atualizadas da região agora para você, começando pelo portal da Rádio Estúdio. Os vereadores de Veranópolis para a legislatura 2021-2024 receberam seus diplomas na Justiça Eleitoral. E os vereadores eleitos, Cristiano Valduga, Rodrigo Agonese, João Guilherme Mazeto, Luiz Carlos Comioto, Adriane Parisi, Maria de Lourdes Guzzo, Maria de Lourdes Gregol, Aristeu André Caron e Vanderlei Zanotto, todos eles receberam os seus respectivos diplomas e estão aptos para assumirem os cargos na vereança a partir de 1º de janeiro. Pelo portal Estafeta, a novidade também é que nesta manhã foi divulgado o novo secretariado que fará parte aí do mandato de Valdemar De Carli de 2021 a 2024. E nas secretarias estão alocados Agricultura e Meio Ambiente com Fernando Fracaro, Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade com Fabiane Parisi, Educação, Esportes, Lazer e Juventude, Isabel Cristina Durli Menin, Finanças, Ricardo Ledur Gotardo, Secretaria de Governo, Eliezer Dalla Costa, na Indústria e Comércio, Daiane Ambrosi Domeneghini, na Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, Romeu Matiello Tedesco, na Saúde, Vanessa Caglione Bordignon, no Turismo e Cultura, Diana Alessio Tomiello. E os assessores de imprensa é Letícia Ana Fracasso, no Jurídico, Fabiane Mercalli e na Engenharia, Joana Perufo. Esses são os nomes aí dos chefes que vão carregar
os cargos pelos próximos 4 anos na administração de Valdemar De Carli. Os nomes vêm surgindo, ontem tivemos Nova Prata, hoje Veranópolis. Cotiporã também anuncia os seus novos nomes de secretariado e Lilian Zequim formará aí a equipe cuidando da pasta da educação para o município de Cotiporã. Outros nomes já foram divulgados também para as secretarias, como, por exemplo, Assistência Social, que será de Roseli Frison, Administração de Joana Citolin e Secretaria de Obras de Valdir Falcade. Esse, então, vai se formando o Poder Executivo nos cargos de chefia para a próxima gestão de Cotiporã. Informações da Serra Gaúcha para Bento Gonçalves. O município de Bento recebeu aí novas câmeras de vídeo monitoramento que vão alongar o sistema de cercamento eletrônico de Bento Gonçalves. O município reforçou nesta semana 16 novas câmeras e os equipamentos foram doados aí a partir de repasses dos deputados estaduais. Pela Rádio Difusora, a informação que a gente traz é sobre um acidente de trânsito na BR-470 nessa manhã, que acabou deixando um motociclista, ferido. Foi por volta das 6 horas, uma motocicleta e uma carreta no quilômetro 215, próximo ao bairro Maria Gorete, em Bento Gonçalves. O ocupante da moto, com 30 anos de idade, foi socorrido pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Taquini. A moto era de Bento Gonçalves e o trânsito ficou em meia pista no local. Falávamos sobre a situação das unidades de terapia intensiva dos principais hospitais e Caxias do Sul condensa em si o coração da saúde de toda a Serra Gaúcha. E foi divulgado pelos núcleos aí de gestão das decisões da área de saúde que agora existirá uma lista de prioridade para os leitos de UTI em meio à crise hospitalar de Caxias do Sul. Os diretores dos hospitais anunciaram que o sistema está em colapso e admitem que terão que escolher quem receberá atendimento. Então, por ordens e por critérios médicos, agora existe aí, não são todos que poderão ser atendidos pelas UTIs, devido à superlotação em virtude da pandemia, e será feita escolhas aí e descartes. Infelizmente, chegamos nesta situação. Lembrando que Caxias é referência para toda a região. Acidente em Antônio Prado é noticiado também pelo portal da Rádio Estúdio. Um caminhão bloqueou parcialmente a ponte entre Flores da Cunha e Antônio Prado e a Polícia Rodoviária Estadual acabou atendendo o chamado nesta manhã e se deslocou também um guincho para fazer a remoção. Segundo informações, ao fazer a curva na cabeceira da ponte, a carga acabou trabalhando e o motorista acabou subindo aí na cabeceira e trancando o trânsito. Pelo portal O Repórter, informações do estado do Rio Grande do Sul, o final de semana promete ser de tempo fechado, com temporais em todo o estado, especialmente na metade oeste do Rio Grande do Sul, deve ser a região mais castigada pelos temporais que virão amanhã. Informação vem da Metsul Meteorologia, que alerta para um cenário de tempo severo em todo o estado nesse final de semana, particularmente no dia de amanhã, com um elevado risco de estragos e transtornos a partir de vento e chuva de granizo. Uma poderosa linha de tempestades vai avançar da Argentina e do Uruguai para o território gaúcho no dia de amanhã. Todas as regiões têm risco de temporais e a Defesa Civil já emitiu alertas, então é importante estar preparado. Pelas informações do portal informativo, o Rio Grande do Sul recebe selo internacional como destino turístico seguro. A iniciativa foi criada para reconhecer os locais seguros para inspirar confiança dos turistas e impulsionar a recuperação do setor devido aos impactos da pandemia. E na lista internacional de destinos seguros, o RS, aí, o Rio Grande do Sul, passou a vigorar como um destes destinos que conta com esse selo que é amparado mundialmente. Com informações da Secretaria de Segurança Pública, a Assembleia Legislativa aprova a criação de Programa de Militares Estaduais Temporários da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros.
O projeto regulariza a contratação ao adequar a legislação gaúcha à norma federal, que permite a modalidade de contratação de oficiais de órgãos de segurança por tempo de contrato estipulado. O projeto de lei 261/2020 recebeu 37 votos favoráveis, 13 contrários, e também o do Corpo de Bombeiros recebeu 34 votos favoráveis e 13 contra. Isso quer dizer que, a partir da lei ser regulamentada, os órgãos de segurança poderão fazer contratações temporárias, tanto de bombeiros quanto de brigadianos. Informação que vem do portal O Giro de Gravataí, e uma notícia triste, mas um médico de Gravataí com 41 anos acabou sendo vítima da Covid. Ele lutava contra a doença na UTI e o médico João Barcelos Laureano Júnior, de apenas 41 anos, clínico geral, trabalhava aí no hospital de Parobé, na frente aí dos grupos de contingência, apresentou os primeiros sintomas no início do mês de dezembro, precisou ser internado por 8 dias e teve complicações sérias da doença. Nas redes sociais, a sua irmã prestou homenagem a ele, que foi um herói abatido em combate. E do portal Águas Claras, a informação que nós trazemos é que o plano de permanência à beira da praia, no litoral norte, foi apresentado e está garantida a permanência dos banhistas, mesmo com bandeira vermelha. Os municípios do litoral atualizaram seus protocolos de cogestão e entregaram ao governo do estado. As novas regras passam a valer aí para as regiões de Capão da Canoa, que englobam 23 cidades. Diversas são as modalidades aí que têm que serem respeitadas e veremos como isso vai se construir na realidade e como a região do litoral vai lidar com essa situação da pandemia, que coloca uma grande interrogação nesse momento em que atingimos os piores níveis desde o começo da doença. E nós falamos aí sobre a programação de Natal. Final de ano era sempre muito adornado por várias promoções. Ocorre que, em função do distanciamento social, muitos desses eventos tiveram que serem cancelados. E por isso a gente fez uma matéria especial falando sobre o tradicional Natal em Vêneto de Cotiporã, que acontecia todos os anos. Esse ano não vai ocorrer e a nossa reportagem foi verificar como acontece. Fique comigo, após o intervalo eu retorno com as principais notícias do Brasil e do mundo para você. Diversas programações natalinas e de final de ano precisaram ser suspensas por conta da pandemia do Covid-19. E não é diferente com o Natal em Vêneto, aqui do município de Cotiporã. Vamos entender um pouco melhor sobre como vai funcionar nesse ano de 2020 este evento tão grandioso. O Natal em Vêneto chegava neste ano na sua 8ª edição. Um evento criado em 2013 pela administração Breda e Valdo, que a cada ano vinha somando, acrescentando mais atrações, todos os anos evoluindo, mas sempre mantendo a essência de ser um evento para a família, principalmente um evento para a família cotiporanense. Mas devido a toda essa evolução que veio tendo com o passar dos anos, a cada edição, programações diferentes, programações mais especiais, foi atraindo o público da região também. Então, o Natal em Vêneto se tornou um evento de grandes proporções, né? E neste ano de 2020, ainda lá no início do ano, em janeiro, fevereiro, a gente já vinha procurando as atrações que fariam parte da 8ª edição. Porém, no decorrer do ano, né, com toda essa pandemia, com essa transformação que teve no ano de 2020, a gente foi se reinventando, mas sempre mantendo a esperança de realizar o evento. E agora, chegando ao final do ano, no início de dezembro, entramos em bandeira vermelha, a gente já tinha as atrações confirmadas, seria uma programação mais enxuta, com menos atrações, mas a gente manteria a tradição de realizar o Natal em Vêneto. E devido a tudo isso, a gente teve que mudar os planos, né? Mesmo se fosse transmitido apenas por live, mas a gente tem que pensar também na preservação dos artistas, das pessoas que iriam se apresentar. Então, eles não tinham como realizar os ensaios, se preparar para a apresentação. Então, a gente acabou cancelando todo o evento.
mas a gente não vai deixar passar em branco, né? Alguma programação, alguma coisa a gente vai fazer sim, valorizando os artistas locais. Agora, nos próximos dias, a gente vai começar a divulgar, vai entrar em contato com eles, para de alguma forma, virtualmente, a gente realizar uma programação do Natal em Casa. E nas edições anteriores do Natal em Vêneto, a gente sempre realizava algumas campanhas. A gente realizava a campanha Brilha Cotiporã, onde a gente convidava as pessoas a enfeitarem as suas casas e tinha a premiação. E também a gente tinha a campanha onde a gente recolhia os alimentos e nas vésperas do Natal o Centro Cultural visitava as famílias e distribuía cestas básicas. Então esse ano a gente não vai fazer a campanha de recolher os alimentos, mas a gente convida, né, que todos que têm em si o espírito natalino, que de alguma forma contribua. Se conhece alguma família que tem alguma necessidade, que seja solidário, que faça a sua parte individualmente. E aqui no entorno da praça, então, nós temos a decoração, temos a árvore, o presépio, o Papai Noel. Estão todos convidados, né, para de alguma forma, e tomando todos os cuidados, a virem dar uma volta, um passeio no final da tarde, enfim, e apreciarem a nossa decoração de Natal. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. 2020 foi um ano de incertezas, mas foi possível se reinventar. Para quem estava acostumado a sorrir, deixou o olhar ocupar seu lugar. Algo mudou, mas o carinho e o respeito pelo nosso cliente só aumentou. Muito obrigado por fazer parte da nossa história, pois loja para toda a família só existe uma. Bedim, desde 1986, junto contigo. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Retornando ao vivo para você, para este último bloco do Expresso Meio-Dia. Isso mesmo, nós entramos em recesso da programação ao vivo no dia de hoje. Retornaremos no dia 5 de janeiro, trazendo muita informação e novidade para você. Então, agradeço a todos que nos acompanharam nesse ano, essa iniciativa do Expresso Meio-Dia que começou em outubro e vem dando certo porque aqui permanecemos. E seguimos com as principais informações. Nesse momento, a temperatura em Nova Prata de 25 graus, o céu permanece nublado, o sol brilha. Enfim, o tempo vai fechar à tarde e a previsão de amanhã é de chuvas e temporais.
E seguimos com informações aqui do Brasil, que são repassadas nessa manhã. O grande temporal que atingiu o Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina, acabou deixando várias pessoas sem casa e também vários estragos. Pelo portal UOL, o destaque é que 9 pessoas seguem desaparecidas após o forte temporal que atingiu em principal a cidade de Presidente Getúlio. De acordo com o boletim divulgado nessa manhã, 11 óbitos foram registrados e outro aí também foi registrado na cidade de Ibirama. A Defesa Civil informou que procura 7 pessoas desaparecidas em Presidente Getúlio, sendo que 5 são da mesma família. E foi contabilizado mais de 55 pessoas desabrigadas depois dessa enxurrada de quase 150 milímetros em uma única noite. Na informação NSC Total, uma mulher dali de Santa Catarina acabou perdendo 9 familiares nessa tragédia. E ela disse, abre aspas, um pedaço de mim foi embora. Vítimas estavam em casa no momento em que a enxurrada arrastou e destruiu imóveis na localidade mais afetada pelo fenômeno, ou seja, as pessoas em casa e acabaram aí sendo levadas pelas fortes chuvas. Informações da política, Lewandowski, que não é o melhor jogador do mundo, e sim o ministro do STF, autoriza que estados e municípios importem vacinas usadas em outros países, caso a Anvisa descumpra o seu prazo. O ministro do STF liberou a compra de vacina com registro definitivo no exterior, se a Anvisa não expedir a liberação em até 72 horas. A lei já prevê o prazo e uma ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil pede a plena vigência. Essa determinação do STF deve mudar um pouco o jogo como ele vinha sendo feito até agora. Todas as questões estavam centralizadas na compra das vacinas a partir da União. Com essa nova decisão, é permitido aos estados e também aos municípios que manifestem o seu interesse de comprar vacinas que tenham registros no exterior. Caso a Anvisa não se manifeste, a autorização é tácita e os municípios e os estados podem adquirir de acordo com a sua vontade e, óbvio, conforme o seu orçamento e capacidade. Aguardaremos quais serão as novas articulações após essa informação. Pelo portal CNN, a Coronavac, mais de 2 milhões de doses desembarcam em São Paulo nesta manhã. Um avião trazendo matéria-prima e doses prontas da Coronavac chegaram ao São Paulo. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos e foi o terceiro lote de material enviado pela China ao Brasil, que a Coronavac será desenvolvida pelo Instituto Butantan. Pelo portal G1, o STF também nesse mesmo julgamento rejeitou por unanimidade um recurso que pretendia desobrigar os pais a vacinarem seus filhos. O recurso chegou ao plenário do Supremo através de uma associação de veganos que questionavam aí se não quisessem fazer as vacinas contra a Covid em seus filhos, com base em convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. O Supremo negou esse direito à associação e diz que a vacina, sim, deve ser compulsória. Aliás, a vacina é obrigatória, mas não forçada. Quem não fizer a vacina terá que arcar com sanções semelhantes a quem não vota. Por exemplo, o voto é obrigatório, todo mundo deve votar. Quem não vota passa por aí sanções nos outros órgãos das instituições federais, estaduais, municipais, enfim, a negativa da Justiça Eleitoral, por exemplo. É um paradoxo que, por hora, a gente pode comparar com o que vai acontecer com quem não quiser tomar a vacina. Daqui a pouco vai ter que imprimir a carteira de vacinação ou carregar consigo o certificado digital apontando que tomou as doses das vacinas. E o governo vai exigir um exame negativo de Covid-19 para brasileiros ou estrangeiros que desejarem entrar no país. A medida começa a valer no próximo dia 30 de dezembro e o teste deverá ser do tipo PCR e precisará ser feito até 72 horas antes do embarque. Então, informação para quem sair do país e desejar retornar, ou os estrangeiros que aqui decidirem vier, tem que entrar com um teste de PCR feito até 72 horas antes da chegada no Brasil. E nessa manhã,
o ministro Paulo Guedes também falou sobre vacinação, ele que é da pasta da economia. Ele defende um amplo processo de vacinação e diz que a retomada econômica sustentada depende de um retorno seguro aos postos de trabalho. Ele participou de uma entrevista coletiva com jornalistas e fez um balanço do ano de 2020 e também divulgou as suas projeções para o ano de 2021. E falando de arte e de uma das maiores artistas plásticas brasileiras, Tarsila do Amaral, teve um dos seus quadros vendidos em leilão por mais de 57 milhões de reais. A obra é a mais cara leiloada no país e foi comprada por um brasileiro. A obra chamada A Caipirinha, Douglas vai baixar para nós para mostrar para você, foi leiloada na última quinta-feira, ontem, e o arremate foi de mais de 57 milhões de reais, conforme informou a Bolsa de Arte de São Paulo. Informações internacionais que repercutem nessa manhã: uma forte nevasca atingiu o Japão e, conforme reporta o UOL Notícias, uma fila numa rodovia chegou a mais de 16 quilômetros devido à forte presença de neve. Os veículos não conseguiram andar e 1.000 carros ficaram parados ou presos nesse congestionamento no país nipônico. E falando pelo portal Mega Curioso, já que vamos indo para o final das informações, há 50 anos o primeiro artefato humano pousava na superfície de Vênus. Uma sonda soviética que foi enviada descia há 50 anos num planeta do sistema solar. Foi o primeiro a ser feito nesse sentido. Era 15 de dezembro de 1970 e a nave soviética Venera 7 desceu na superfície e transmitiu dados à Terra por 23 minutos após ser esmagada pela forte pressão atmosférica que Vênus exerce sobre os corpos que lá estão. E falando do espaço, uma matéria que saiu ontem à noite e repercute nessa manhã também: astrônomos descobrem ondas de rádio geradas por um exoplaneta a anos-luz da Terra. Não somente as estrelas emitem ondas de rádio, como os planetas, e astrônomos de 3 universidades registraram explosões de rádio de um gigante gasoso a 50 anos-luz aqui do planeta. É a primeira vez que esse tipo de sinal é recebido, e em 2020 o ano ensinou que a gente não pode descartar nenhuma notícia, por mais estranha que ela pareça, porque quando noticiávamos lá no começo de janeiro, me recordo, no dia 27, quando começamos as transmissões ao vivo com o Conecta News, falávamos sobre uma pequena doença em uma das províncias chinesas. Bem, aconteceu tudo o que aconteceu e por isso não ignoramos nenhum fato excêntrico ou diferente, porque isso pode desencadear sempre grandes transformações na nossa realidade. Eu vou encerrando por aqui, desejando um feliz 2021, um ótimo Natal para todos que assim o comemorarem, dentro dos seus cuidados pessoais. Quem chegou ao final desse ano, agradeça e faça orações para o ano que vier. Esperamos que uma grande onda tome conta aí de toda a humanidade no ano que vem, lave e leve embora o que não nos serve mais. Esperamos aí renovar as nossas esperanças no ano que adentra. E para encerrar a última reportagem do Expresso Meio-Dia de hoje, vamos conversar com a família Paradinha, tradicional aqui em Nova Prata, que fala sobre a cultura portuguesa, inclusive uma receita de bacalhau muito especial. Você acompanha agora. Foi uma honra e um prazer estar ao seu lado nesse ano de 2020. 5 de janeiro de 2021, eu estarei aqui, ao vivo na minha bancada, trazendo as notícias e as atualizações para o seu almoço. Eu me chamo Thiago Zilli, esse foi o Expresso Meio-Dia. Uma boa tarde, um feliz 2021 para todos nós. Continuando o nosso especial de Natal, hoje vamos falar sobre a etnia portuguesa, sobre as tradições natalinas que esse povo trouxe lá de Portugal e que ainda se mantém viva até os dias de hoje. Conversamos com a família Paradinha e eles nos contam um pouco mais sobre essas tradições. Quando eu casei, faz 57 anos, né, que você teria.
Nós íamos sempre para São Paulo no Natal, passarmos lá com a avó e já tinha lá toda a família vinda de Portugal, que seria a avó, o tio, as irmãs do Paradinha e todas, então, cunhadas, a gente se reunia. E a festa de Natal não era à noite, era ao meio-dia, no dia 24, a gente festejava. Então, era comida, tinha consoada, que seria bacalhau com batata e couve cozida, e depois de cozido, você tirava da água e você regava com bastante azeite de oliva. Além disso, eles tinham também, porque a consoada podia ser feita com bacalhau ou com polvo, mas eles faziam com bacalhau e o polvo eles utilizavam para fazer um arroz, um risoto que seria, né? Um arroz com polvo. Mas não era só isso, era uma mesa. Lá eles tinham saladas, tinha rabanada, tinha azeitonas verdes e pretas, tinha, vou lembrar, rabanada, tremoço, que seria um legume que se aperta em conserva. Isso aí eles costumavam antes do almoço, então aqui. Depois tinha castanhas, nozes, figos em passa, lindos os figos, cereja, frutas eles tinham. E assim, e o regado sempre com azeite de oliva, tudo, e com um bom vinho também. Então era essa a festa que eu assisti de Portugal, dos portugueses, que seria, né, a tradição deles. Isso que eu presenciei. Mas só que atualmente não é mais assim. Como nós também não fiz, eu nunca fiz assim aqui, sempre foi de noite. E também a geração que vem ali, eles fazem tudo de noite, também no dia 24. Mas era muito bonito porque nós aprendemos muito. É uma tradição bonita, o costume deles. Mas eu conservo Nilo fazendo bacalhau sempre, porque os meus filhos querem bacalhau a Gomes de Sá na noite de Natal. Não, para eles, cheste, peru, já fiz, mas não sai. Então eu faço o bacalhau com arroz branco, saladas, aí tem frios, né, empadinhas, essas coisas, docinhos e também um bom vinho, né, e pão, quem quiser também. E os portugueses não dispensam o pão, né, eles tinham sempre o pão na mesa, na ceia deles. Tu falasse, mãe, que como era o almoço, ficavam muito na mesa, né? Sim, almoço, também para comer tudo aquilo, né, eles ficavam muito, nós passávamos quase a tarde na mesa, mas aí você conversava, ia comendo devagar, era muito bonito o encontro. E era um momento assim que eles conversavam e muitas lembranças do passado, muitas lembranças boas, tristes de Portugal, histórias do passado. Então era relembrada neste momento, no almoço, né? Então eles ficavam na mesa conversando, né, as coisas de Portugal, né, lembranças. E tem também que eles costumam, não falei, do pão, o português que se chama folar. É um pão especial feito, muito trabalho para fazer, mas ele é recheado de panceta, que seria o toicinho, e linguiça e paio, né? Fica um pão enorme, feito num tacho. Então é uma beleza aquilo. Muito saboroso. Eu fazia, mas agora não tenho mais força para fazer. E o folar, também salada de grão de bico com bacalhau. Era tudo. O bacalhau estava presente em tudo, porque Portugal eles não tem muita carne de gado também, né? E lá é bastante bacalhau. Bastante ovos, né, mãe? Ovos também. Batata, comida com muita batata, ovos, cebola, usam bastante colorau, né, mãe? E aquela consoada também tem batata, né, junto, e outra cebola, e o que mais tu falaste? A couve. A couve,
E também... E aí eles cozinhavam tudo, é consoada que eles chamavam. Esse prato era o principal deles, a religião, a família do meu marido, católicos, praticantes, muito devotos. E principalmente a Nossa Senhora de Fátima, e meu marido era Nossa Senhora do Aviso, porque onde ele nasceu, em Serapicos, Bragança, tem uma capela que ele foi batizado lá, é uma aldeia, né? Ele foi batizado, toda a família frequentava as festas, Nossa Senhora do Aviso. São católicos praticantes. Imagina, o pinheirinho de Natal não faltava. Muito bonito, sempre enfeitado, com o presépio também, tudo isso aí não faltava nunca. E eu acredito que tinha assim a missa, não sei se era do Galo, mas eles iam sim na missa. No Natal eles iam sempre na missa, lembra que nós sim. Lá perto? Tem uma igreja lá na... igreja perto da missa. E os presentes eram dados, né? Lembranças no dia seguinte, no dia de Natal mesmo. De manhã, aí se encontravam, aí a gente almoçava de novo, fazia um almoço diferente. O portuguesa também é muito de leitão, né? Então eu lembro que, eu não sei quando minha sogra, ela vinha, não sei de onde, ela tinha umas amigas, em Jundiaí, não sei, esses lados, no frango assado por lá, e ela conseguia sempre um leitãozinho inteiro. Ela trazia ele dentro de uma sacola, eu estava dizendo para a Ana, mas inteirinho, lindo. Depois cozinhavam, assavam ele inteiro, né? Tradição, né? E a gente passava o Natal, era muito gostoso, muito divertido e também muitas lembranças vinham que a gente passava, era uma alegria só. Mas aqui sempre a noite de Natal, a mesa cheia, depois os netos aqui abrindo presente, era lindo, me dá uma vontade. São lembranças. E lembrar, né, que tem muitas pessoas que hoje não estão mais com a gente, né, que é o nosso pai, que é o português, né, legítimo, e a gente sente falta, sim, né, mas a gente é unidos, a gente sempre está presente, meus 2 irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos. Então a gente está sempre unida, né? Meu esposo também. A gente se une, né? Faz uma festa aqui, fazemos aqui uma bagunça. Esse ano vai ser o primeiro ano que não será na casa. Badalim, badalão, sinos a tocar, pois nasceu Jesus menino para nos salvar. Badalim, badalão, nasceu em Belém, de José e de Maria, sua santa mãe. É dia de festa, de luz e amor, nossos corações abrirão